Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. Com você, sempre. Segunda-feira, 14 de dezembro de 2020, a estimativa de tombo da economia brasileira para este ano subiu ligeiramente 0,01 ponto percentual e atingiu 4,41%. É o que mostra o boletim Focus divulgado hoje pelo Banco Central. Para 2021, o mercado financeiro manteve em 3,50% a projeção média de crescimento do PIB. A única cidade brasileira que não tinha nenhum caso de coronavírus registrou o primeiro diagnóstico da doença. Cedro do Abaeté, em Minas Gerais, tem uma pessoa contaminada. A Secretaria de Estado de Saúde informou que o paciente já está se recuperando. O município tem um caso suspeito que é acompanhado pelas autoridades. Cedro do Abaeté tem menos de 2.000 habitantes. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, afirmou ao Jornal da CBN que a chegada da discussão em torno da vacinação contra o coronavírus à corte é mais uma prova da judicialização que se aprofundou no país nos últimos anos. Ele disse que o processo não é bom à medida que dificulta o estabelecimento da fronteira entre a justiça e a política. Barroso também afirmou que, apesar de a democracia brasileira ter passado por momentos de estresse, as instituições resistiram e têm funcionado plenamente. Na avaliação do ministro do STF, a imprensa, o Congresso e o Supremo podem trabalhar livremente. O Google informou que os serviços oferecidos pela empresa já foram restaurados para a maioria dos internautas. No Brasil, houve um pico de 20.758 reclamações por volta das 9 da manhã no site Down Detector. Também houve queixas nos Estados Unidos, na Inglaterra e no Japão. Segundo usuários, houve dificuldades para acessar serviços como Drive, YouTube, Gmail e os sistemas de buscas. As falhas foram relatadas pelo Twitter. Horário de Brasília, 11h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Em Porto Alegre, a informação de Eduardo Pison. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Frederico. Uma violenta tempestade que durou cerca de 10 minutos derrubou árvores, postes e provocou alagamentos aqui em Porto Alegre no final da tarde deste domingo. Muitos moradores ainda enfrentam os reflexos dessa tempestade, como a falta de luz e vias bloqueadas por conta da queda de árvores em diferentes bairros da capital gaúcha. Contribuíram para esse tumulto os semáforos desligados, devido à queda de energia que ainda atinge 129 mil clientes em Porto Alegre, em uma cidade também da região metropolitana, chamada Viamão. Na manhã desta segunda-feira, portanto, 129 mil clientes ainda permanecem sem luz aqui no Rio Grande do Sul. No pico desse temporal, 318 mil domicílios no Rio Grande do Sul chegaram a ficar sem energia elétrica. Conforme a companhia responsável pelo fornecimento de luz, esse número está caindo. No entanto, aqui em Porto Alegre, agora neste momento, 73 mil domicílios permanecem sem o fornecimento de luz. A chuva também deixou várias casas destelhadas na capital gaúcha. De acordo com a Defesa Civil, pelo menos 60 residências foram afetadas em bairros tanto da Zona Sul como da Zona Norte. Foram distribuídas lonas e famílias não precisaram deixar as suas casas. Isso porque o trabalho da Defesa Civil também da Prefeitura de Porto Alegre, auxiliando estes moradores na distribuição de lonas. Ainda na capital gaúcha, a falta de luz provocou a falta do fornecimento de abastecimento de água em diferentes pontos da cidade. Pelo menos 30 mil pessoas são afetadas por esse desabastecimento provocado pela falta de energia elétrica, ocasionando a falta de água na capital gaúcha. Ok, obrigado pela informação. Falou com a gente Eduardo Pison, de Porto Alegre, agora no horário de Brasília, 11h06.